Fala, meus amigos, muito boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula de sensoriamento remoto, mais precisamente do Google Earth Engine. Queria colocar dois pontos importantes aqui. O primeiro é que a nossa aula de Google Earth Engine, ela não visa esgotar todo o arcabouço da ferramenta, ok? E sim fazer o uso da ferramenta em vista da fundamentação dos conceitos que nós tivemos até aqui. Beleza? Claro que é importante saber executar bem as tarefas aqui no Google Earth Engine, mas para nós é mais importante entendermos o fundamento das coisas. De modo que quando você for trabalhar com uma outra ferramenta, esteja vivo o conhecimento a respeito do sensoriamento remoto. É isso que importa para nós aqui, beleza? Dito isso, uma outra coisa importante. Nós não vamos focar aqui em ensinar programação. Nós vamos olhar para o código e nós vamos caminhar. Fazer alguns apontamentos, obviamente, mas considerando que nós temos aí componentes curriculares que tratam disso, a gente vai caminhar mais aqui para o sensoriamento remoto, beleza? Dito isso, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que eu aconselho? Você que está aí com a ferramenta aberta, faça aí a inspeção, não é essa a palavra que eu queria dizer, fuça bastante nela, tá? Dá uma olhada o que tem aqui em cada aba, faça esse exercício, porque faz parte de alguém que quer ter êxito aí no aperfeiçoamento do uso da ferramenta, beleza? Para nós aqui, o que é importante nós entendermos? Nós temos aqui uma aba de script, ok? Onde nós temos um proprietário, um owner, alguns exemplos aqui já pré-estabelecidos de algumas tarefas que você possa querer fazer. Então, suponhamos que você quer trabalhar com algo aí dentro do Image Collection, como por exemplo, deixa eu ver aqui, né, uma composição aqui do Landsat, né, uma composição simplificada. Se você der dois cliques aqui, dá um sim, vai aparecer aqui como você faz isso, tá? Vai aparecer o código aqui. E se você clicar em Run, ele vai ser executado, beleza? Então, é importante que a gente, claro, conheça esses exemplos para que a gente não precise ficar estudando, lendo documento, ação por ação, função por função, para executar um programa. Aqui nós vamos meio que assim, a gente vai fazendo e vai aprendendo com aquilo que a gente vai fazendo, tá? Outra aba importante, a aba Docs. Aqui estão aqui as minhas funções, tá? Inclusive com explicação sobre elas. Então é importante a gente também fazer a leitura. Você pode optar aqui pela tradução também. Eu creio que não traduz aqui, mas as outras abas elas vão ser traduzidas. Então, run, por exemplo, aqui virou corre, né? E aqui não foi traduzido, mas é possível fazer a leitura, é possível também utilizar tradutores, tá? Então, aqui estão os métodos, tá? Que a gente utiliza para fazer aí as nossas operações, legal? Bom, dito isso, o que é importante para nós aqui? Primeira coisa que você vai fazer, você vai criar um novo proprietário, um novo repositório, tá? Então você clica aqui em New, Repository, e aí você vai colocar um nome aqui. Por exemplo, sensoriamento remoto, eu vou chamar o meu, tá? Tudo junto. Sensoriamento remoto, legal. Ele está dizendo aqui para mim que o repositório está vazio. Eu vou criar uma pasta nesse repositório. Vou chamar de aulas, tá? E ele está falando que a pasta está vazia. Eu vou criar um file, um arquivo, e vou chamar de aula 18, tá? Ok. Vou dar dois cliques aqui na aula 18.
e ela já abriu aqui para mim, ou seja, abriu um script em branco para mim. Como que nós vamos trabalhar? Vamos digitar o código de acordo com a operação que nós queremos fazer e vamos clicar em Run para ele rodar o script. Na aba Console, a gente pode ficar de olho aqui e verificar tudo aquilo que está acontecendo, tá? Aqui ele traz para nós, né, um print desse compilado. Às vezes acontece de eu declarar uma variável aqui ou não declará-la e mandar executar, ele compila isso aqui e me mostra para mim, tá? Então é importante. Na aba de baixo aqui, ó, nós vamos ver que a gente pode arrastar aqui, aumentando ou não essa área onde eu vou visualizar o meu conteúdo, tá? Então aqui código e a resposta do código vai estar sempre aqui. E aqui eu tenho zoom mais, zoom menos, possibilidade de inserir um marcador, uma linha, um polígono, um retângulo ou ainda trabalhar com o pan aqui, que é a nossa mãozinha que vai arrastando aqui. Beleza? Então, de maneira bem simplificada, é isso, tá? O que é importante para nós agora? Entendermos o que nós queremos fazer, tá? Para nos ajudar, preparei aqui essa breve atividade para nós. Então, o que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Na aula 18, nós vamos definir um ponto de interesse, acessar uma coleção de imagens e mostrar no mapa, ok? O nosso objetivo final é visualizar uma imagem de satélite do satélite Sentinel, tá? Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos digitar esse código lá na linha de código. Nós vamos operar com esse código. Primeira coisa que nós vamos fazer é definir um ponto de interesse. Então, nós criamos aqui uma variável ponto, que recebe essa função, geometria ponto, que acompanha a longitude e a latitude de um ponto. Beleza? Então, isso aqui vai servir para mim atribuir à variável ponto essa localidade. Depois, eu quero chamar a coleção de imagens Sentinel e filtrar. Então, eu vou criar uma variável chamada coleção, que recebe uma image collection, ou seja, uma coleção de imagens, da onde professor Copérnicos S2 underline SR Harmonized, que se refere ao Sentinel-2. Beleza? Professor, e se fosse do Landsat? Seria outro nome. Legal? Uma vez que eu acesso, então, que eu chamo essa variável e que ela recebe aí o image collection, eu preciso filtrar essa coleção. Porque a coleção são todas as imagens. Eu quero filtrar primeiro pelo lugar. Então, vou utilizar um filter bonds. Qual que é o lugar que eu vou filtrar? O lugar que foi atribuído à variável ponto. Então, filter bonds, ponto. Filtrar pela data. Aqui está 1/1 de 2026 a 11 de 3 de 2026. Então, é nesse período que ele vai analisar as imagens, mas eu posso mudar. Aqui, eu vou trabalhar com o sort para eu colocar de maneira crescente a porcentagem de nuvens que existem na imagem. Então, ele vai colocar de maneira crescente. E eu vou pegar a melhor imagem de todas, que é a imagem primeira, first. Beleza? Então, reforçando. Se ele colocou de maneira crescente, ele colocou da mais baixa para a mais alta. Então, a primeira imagem é a que menos tem nuvens, ou que tem menor porcentagem de nuvem. E ele vai pegar essa. Beleza? Por fim, eu vou mostrar no mapa. Okay? Vou utilizar aqui o mapa Center Object. De quem? Ponto. Qual que é o tamanho, qual que é o zoom? Vai ser 12. Isso aqui para centralizar o mapa no ponto. E depois um map add layer. Quem que vai ser a minha camada que eu vou inserir? Eu vou inserir a camada coleção. Ok, que está aqui. Bandas B4, B3 e B2. Nós sabemos aqui, por estudo aqui do Sentinel, é R, G e B, vermelho, verde e azul, que estão nos seus respectivos canais. A gente falou isso na aula 16, composição de bandas. Nós vamos brincar um pouquinho com a composição aqui também. Então veja bem, a banda 4 está no canal do vermelho, que é a vermelha.
A banda do verde está no canal do verde e a banda 2, que é a do azul, está no canal do azul. Beleza? Com uma representação máxima de 3000 e isso vai sair com o nome minha imagem. Beleza? Poderia colocar aqui imagem imagem RGB ou cor natural, mas isso é só um nome, beleza? Legal. Dito isso, o que eu vou fazer? Ó, eu vou copiar isso aqui e eu vou colar aqui, para eu não precisar escrever e ficar perdendo tempo, beleza? Dito isso, nós vamos clicar em Run e o programa será executado, ele vai executar a tarefa para nós. Então, olha só que bacana, ó. Ele já abriu aqui a imagem, tem algumas nuvens por aqui. Temos também Cáceres aqui do lado. Legal? Importante para nós olhar para esses parâmetros e tentar entender as funções e o que está acontecendo. Por quê? Porque isso pode se aplicar numa outra operação que você queira fazer. E aí você vai aprendendo fazendo, tá? É como se a gente estivesse utilizando o método que ele utiliza aqui. Ele traz alguns exemplos que a gente poderia aproveitar aqui, por exemplo. Então a gente vai estudar a partir do exemplo. Nós não vamos fazer uma leitura da documentação completa para entender isso aqui, ok? Então vamos já pelo exemplo estudando. E para isso, quando eu mexo nos parâmetros, quando eu trabalho aí com algumas mudanças, eu consigo visualizar um pouco melhor o que está acontecendo. Então a primeira coisa, ó, ele centralizou meio aqui. Eu quero que ele centralize um pouquinho mais para a esquerda para pegar aqui a área urbana de Cáceres. Então o que eu vou fazer? Eu vou mexer na longitude, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, ó, 65 na longitude. E aqui eu vou pôr 10. 10. Tenho que deixar com a sentença bem organizada, tá? Senão posso ter problema. Seria uma sentença, professor? Por exemplo, aqui você tem a chave e o parênteses. Então aqui tem que ter chave não, colchetes e parênteses. Aqui também tem que ter o colchetes e parênteses, tá? Muito bem. Então, vamos clicar aqui em Run. Vamos ver se ele muda a posição. E já mudou a posição. Perceba que antes ele estava colocando centralizado lá naquela parte, agora ele já está para essa parte. Poderia ajustar um pouquinho mais também. Colocar aqui, por exemplo, um 0,9 talvez. Enfim, tudo isso aqui é mais perfumaria, só para você entender. Aí, agora já centralizou um pouquinho melhor, beleza? Variável coleção está recebendo aqui a Copérnicos, como eu disse, mas ele poderia receber outro conjunto de imagens. E aqui quando você entra, por exemplo, no catálogo, você vê, tem imagem clima e tempo, clima, atmosférica, clima, imagens Landsat, Sentinel, moldes, imagens de alta resolução, geofísico, cobertura do solo. Então ele tem aqui um pano de fundo bastante interessante, né? Usar a palavra arsenal, mas ele tem um banco de dados interessante que você pode acessar. Não é bem um banco de dados, né? É uma ligação que ele tem com esse Image Collection e eu consigo então aproveitar disso para trabalhar. Legal? Beleza. Filtrei pelo lugar, legal. Filtrei pela data. Poxa, quero trabalhar com 2025. Bora. Vamos pôr 2025 aqui para ver se a imagem muda. Vou colocar aqui 2025, eu coloquei do mês 6 ao mês 1. Já mudou a imagem. Olha só que legal. Beleza? Já mudou a imagem. Muito bom. Excelente. E aqui o zoom, né?
Posso colocar um zoom 10 aqui. 120 é muito. Um zoom 10 para ficar legal, ó. Tentando colocar aqui. Que é beleza. Foi. E vamos dar um run aqui. É aqui, ó. Importante isso aqui, pessoal. Tô apanhando aqui, mas é importante em prol da ciência aqui, que a gente entenda aqui como que ele funciona. Se eu deixar de colocar alguma sentença aqui, ele provavelmente não vai trabalhar. Ó, com o zoom 10 ele já ficou mais distante como esperado, beleza? Vou voltar para 12 aqui mesmo. Penso valer a pena. Beleza. E aqui, pessoal, eu posso trabalhar aqui com uma composição de bandas diferentes, já pegando um gancho na aula 16, tá? Então eu estou aqui com composição cor natural, beleza? Canal 4, que é o vermelho no vermelho, verde no verde e azul no azul. O que eu vou fazer aqui? Vou inverter. Vou colocar o azul no vermelho. Às vezes eu apanho um pouquinho na hora de escrever aqui. B2. Eita, professor, se o senhor está apanhando, imagina nós, né? Você deve estar pensando aí. E aqui, ó, B4. Olha só que legal. Beleza? E vou dar aqui um run. Olha como mudou a cor da imagem, né? Ficou numa outra composição. Legal. Para a gente mergulhar um pouquinho mais nisso aqui, composição de bandas, e reforçar a aula 16, eu quero fazer uma composição diferente aqui. Eu quero trabalhar com o infravermelho no vermelho, com a borda do vermelho no verde e com o verde no azul, tá? Mas para isso eu preciso saber as bandas correspondentes ao infravermelho e à borda do vermelho que eu não sei. Para pesquisar isso, eu venho aqui no browser, Sentinel, digito Sentinel, vai aparecer aqui para mim algumas coisas referentes a esse satélite e aos conjuntos de dados que o envolvem. Eu vou escolher aqui, ó, o que a gente está trabalhando, né? O multispectral, Sentinel-2A, beleza. Aqui aparece já, ó, como que é o trecho da coleção. Então, se eu quiser, por exemplo, saber como que é o trecho do MODES, do Landsat, basta eu pesquisar aqui no browser que eu consigo ter acesso a isso. Aqui conta um pouquinho, né, de como o Sentinel aí trabalha e tal. E aí eu vou aqui em bandas. E aqui está para mim o nome da banda, a descrição e a resolução dela. Já tratamos sobre a resolução espacial também num outro momento. Então aqui azul, verde, vermelho, borda do vermelho 1, borda do vermelho 2 e 3 e infravermelho. Então eu sei que a do infravermelho é a B8, a borda do vermelho eu posso escolher aqui, mas eu vou utilizar a 5 e o verde é o B3. Então a minha composição vai ficar B8 no vermelho, borda do vermelho B5 no verde e B3 no azul. Vamos ver o que acontece. Então vai ser B8,
Aqui vai ser B5 e aqui vai ser B3. Olha que legal. E vamos mandar rodar. Muito bacana, né? Fez aqui uma composição de bandas. E aí a gente percebe que está acontecendo aquilo que nós já esperávamos, né? Nós sabemos que a planta reflete bastante no infravermelho. Se eu estou colocando essa banda de alta reflexão no vermelho, quer dizer que o vermelho vai ficar destacado aqui. Então, muito interessante e é uma composição que me diz algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu consigo ver de maneira bem destacada aqui a água, eu consigo fazer aqui uma verificação bacana. Beleza? É isso. Na próxima aula nós vamos aprofundar um pouquinho em índices espectrais, mais precisamente sobre o NDVI. Então, vai ficar bom. Até mais. Valeu!